Oi, tudo bem, Valéria? Boa noite, bem-vinda. Que bom, que bom. Olha só, então hoje é teoricamente assim o nosso último encontro, né? Mas eu deixei planejado para esse encontro justamente a parte que é uma parte de criação, uma parte de criação coletiva. Como o nosso curso é muito curto, fica difícil às vezes a gente criar juntas, né? Aqui. É assim, criar um espetáculo ou criar uma performance, criar uma cena juntas. Então, o que, que eu programei para esse último encontro? A partir de todas as considerações que a gente fez, né? Uma atividade prática que vocês vão ter aí uma semana para desenvolver e vão postar no ambiente, né? Como última atividade e também como última nota. Então, voltando assim um pouquinho, né? Vou explicar para vocês. Lá eu coloquei as notas de vocês, mandei mensagem para a Samanta e para a Valéria a respeito dos textos, né, do primeiro fórum. Também mandei para a Kátia. Essa foi uma das notas, né? Depois, a segunda nota que a gente teve. Oi, Kleber. Boa noite. Depois, a segunda nota que a gente teve foi a atividade prática que a gente fez da narrativa da infância e dos desenhos. Eu tinha falado que eu ia abrir uma... Oi, Samanta, eu já ia perguntar quem que era a outra... Tá bom. Então, a segunda nota foram as narrativas da infância, das memórias de infância, e o próprio desenho que a gente fez, que foi atividade prática. Eu tinha dito que eu ia abrir para vocês postarem, mas eu achei mais prático eu mesma salvar o que já estava no grupo e fazer uma pastinha com registro. Então, eu mesma já subi essa atividade que vocês fizeram lá para o Moodle. Então, se vocês forem lá, vocês vão ver que tá o registro de vocês lá, tá bom? E ficou gravado também a fala de vocês na própria aula, né, que vocês participaram, então, das narrativas de vocês. A terceira nota é a nota que é dessa atividade da semana que eu deixei para vocês, que está relacionada com os conceitos e as categorias. Eu não sei se vocês já chegaram a ver lá, né, está relacionada com 2 unidades, e é para vocês pegarem os principais fundamentos e conceitos e pensar o que vocês entenderam e o que a gente estudou, ou também pesquisas que vocês estão começando a fazer sobre essas categorias, esses conceitos. Essa atividade de diário, ela já está relacionada com a atividade que eu vou passar hoje, tá? As duas, elas estão vinculadas. Então, vai ser mais fácil até de vocês pensarem a atividade que eu vou passar para vocês hoje. O que é a atividade de hoje? Tranquilo, essa atividade do diário de bordo não precisa ter pressa, porque se você quiser deixar para postar até a semana que vem, que é onde eu deixei aberto, você pode, porque você pode fazendo simultaneamente, tá? É isso que eu vou explicar hoje. A atividade que eu deixei de proposta para hoje, ela tem relação com a criação coletiva. E com os processos colaborativos e com os conceitos e as categorias que a gente trabalhou. O que eu pensei, né? Vocês, como professoras, mediadoras, que estão em sala de aula ou que estão na coordenação, e os demais colegas que, porventura, vierem assistir a essa aula e esse encontro e quiserem, né, fazer a recuperação, fazer um planejamento. Um planejamento, por exemplo, poderia ser semestral, ou um planejamento bimestral, ou de algum trabalho específico, de algum projeto específico, livre mesmo,
para vocês pensarem como poderia fazer uma proposta de criação coletiva ou de processos colaborativos na instituição de vocês. Que é importante ter nesse planejamento? A percepção do teatro como conhecimento. Então, por exemplo, eu posso escolher um texto para trabalhar, ou eu posso não escolher um texto clássico para trabalhar. Eu posso escolher um tema, ou, por exemplo, a Kátia tinha falado, inclusive, de dar um seminário, né? Será que eu posso fazer alguma dinâmica coletiva, onde eu possa propor algum jogo, ou alguma célula teatral com uma temática específica, onde eu vou trabalhar, por exemplo, a dramaturgia, né? Ou então, não, eu quero trabalhar especificamente com a cenografia, com espaço cênico. Então, eu vou propor alguma dinâmica que eu envolva o espaço cênico. Ou não, por exemplo, a Valéria está pensando um projeto, né? Tá. Não precisa ter pressa, tá? É isso que eu ia falar, não precisa ter pressa. Eu vou deixar essa atividade, essa outra que eu passei aberta, até a data que eu coloquei. E essa outra eu também vou deixar aberta para vocês postarem, não precisa ter pressa, tá bom? É justamente para vocês pensarem mesmo. Por exemplo, a Valéria, que já está mais em sala de aula, né? Ou a Samantha. Pensar, por exemplo, Brecht, né, Samantha? A gente discutiu muitas coisas aqui. Pensar um planejamento que, de repente, eu possa, por exemplo, eu vou trabalhar com os estudantes Bertolt Brecht. Então, num primeiro momento, eu vou trabalhar a história do Bertolt Brecht e os aspectos do teatro épico. Quais vão ser esses aspectos? Depois, num segundo momento, vou pensar a partir das temáticas que os estudantes me propuseram. E aí, o que eu quero que vocês façam, né? É um exercício fictício, entre aspas, mas eu gostaria muito que vocês também aproveitassem para a prática pedagógica de vocês. Ou seja, fizesse alguma coisa, fizesse uma proposta de criação coletiva que possa ser efetivada na instituição, a qual vocês possam, de fato, participe, né, e realmente propor isso para a instituição. Então, é muito importante que vocês pensem um planejamento, não assim muito, talvez assim, uma coisa que vocês não consigam realizar, mas que também seja palpável e que também seja possível de ser realizado, né? Tanto no campo da coordenação, né, Kátia, por exemplo, quanto no campo da dinâmica das meninas que foi em sala de aula, por exemplo. Então, às vezes, poderia ser, por exemplo, uma aula. E seria até interessante, no caso da Valéria e da Samantha, se elas conseguissem, por exemplo, colocar em prática pelo menos uma coisa do planejamento e escrever a narrativa, uma reflexão pequena nesse planejamento, de como foi esse processo, né? Para a gente entender se funciona, se não funciona, uma reflexão mesmo. Mas, de todo modo, eu gostaria muito que vocês também fizessem isso, independente, né, Kátia, de estar na sala de aula ou não, de fazer essa avaliação, esse processo de avaliação. Natácia, eu tenho que aplicar as coisas que eu aprendi aqui? Não, a ideia não é aplicar. A ideia é vocês pensarem as coisas que a gente discutiu na realidade de vocês. E quais são as coisas possíveis e cabíveis dentro da realidade de vocês. Então, eu não vou pegar tudo de uma vez e jogar nesse planejamento. Eu quero que vocês elaborem mesmo, que vocês pensem o que é possível, né? Então, eu posso escolher um elemento, ou eu posso escolher 2 elementos,
Eu posso escolher, por exemplo, trabalhar com ação, tempo e espaço. Ou eu posso escolher trabalhar, por exemplo, no seminário com as professoras, a questão dos triângulos, né? Então, por exemplo, fazer um jogo em que a professora possa se ver, em que ela possa fazer, né? Em que ela possa contextualizar aquela determinada obra. Então, o que é que ficou para vocês e o que é que eu posso fazer dentro da minha realidade? E uma proposta. Então, não é assim, um projeto de vida, não, é só uma proposta mesmo. E aí eu queria ouvir de vocês, o que vocês acham, se é possível, né? Se vocês acham que vai ser legal fazer isso. E também queria ouvir de vocês fazer uma avaliação, ouvir de vocês o que vocês aprenderam, né? Se vocês estão motivadas, se eu posso contribuir de mais alguma forma. Também vou enviar alguns materiais durante a semana para provocar vocês via WhatsApp, tá? Para que vocês possam ir tendo ideias também. Querem falar? Posso começar? Natácia, tá me Pode, ouvindo? pode, Kátia, Ah, pode é sim. porque a Valéria acho que mandou um recadinho aí. Acho que é para você. Depois eu posso responder a pergunta dela. Ah, Pode falar, tá. Kátia. Natácia, a avaliação você quer que seja aqui agora, nesse momento? Eu acho que Tá. sim. Primeiramente, a proposta do planejamento, eu acho super válido, porque nos oportuniza a colocar de fato teoria e prática, né? Tudo aí em ação. E quando você estava explicando o trabalho e a proposta da atividade, eu já fiquei imaginando de aproveitar e fazer um planejamento, não para ser cumprido agora de imediato, mas eu acho que eu já falei para você que eu estou aí a ser aprovado um projeto para formação continuada que chama Formação Cultural para a Infância, né? Dentro da educação infantil, e são Legal. 120 horas. E dentre esses vários módulos tem o teatro. E eu gostaria muito, muito mesmo, de poder contar com o Ciranda da Arte, com a Natácia, no momento que eu for fazer a abertura desse módulo, né? Ele é teórico, mas com a sua vivência, com a sua experiência, eu acho que dá para a gente, apesar de ser um espaço, um tempo bem curtinho, bem parecido com isso que a gente está vivendo. Mas a proposta, assim, de já abra isso que veio de imediato na minha ideia, foi já de fazer esse planejamento para ser executado, né? Espero que sim, lá na frente, tá? Então, eu vou filtrar bem quais são os elementos, quais são os conceitos, as categorias que dá para eu amarrar, porque eu sei que aqui é muito complexo, né, Natácia? Eu não tenho a propriedade ainda que você tem de estudos e mais estudos, doutora, né, nesse assunto, para poder estar passando para as cursistas. Mas eu acredito que um pouquinho daquilo que eu aprendi aqui, eu vou tentar colocar, sim, em prática, e, claro, contando, assim, com o seu apoio. Então, eu já vou, assim, acreditar no seu sim, contribuindo na formação das professoras aqui para o ano que vem, tá bom? Aí, no meu planejamento, vai ter, tipo, uma palestra ou algo intencional, com a sua participação. Esse é um ponto. Agora, eu fico até sem palavras, Natácia, de avaliar, assim, em todos os sentidos é positivo. Se eu pudesse dar mais que 10 para você, eu daria. Primeiramente, pela bagagem e pelas N oportunidades que você está nos dando, abrindo os nossos olhos. Eu não tinha a dimensão, eu fico, assim,
do tanto que é profundo essa questão do teatro, e o tanto que é gostoso, o tanto que, por inúmeras vezes, a gente dá certa formação de forma equivocada. Então, é tudo isso, todo esse contexto, todo esse processo, em poucos momentos de curso, né, de forma síncrona, eu tive um crescimento, assim, interior muito grande. E te digo mais, o quanto todos os seus textos e todos esses elementos que a gente está discutindo vão ser importantes e necessários para a construção da minha tese também, sabe? Então, assim, tá dando um boom muito bom, abrindo, assim, outros horizontes que até então estava adormecido em mim. Então, eu só tenho a agradecer a palavra que é gratidão, que Deus possa continuar te abençoando, para que você possa estar ajudando, né, e oportunizando muitas pessoas com esse conhecimento que você até aqui conseguiu construir e que tem nos ajudado tanto. Encantada com tudo a seu respeito, seus Obrigada, seu Kátia. jeitinho, sua didática, de forma muito respeitosa. Amei, estou muito feliz. E também por compartilhar, assim, das aprendizagens, dos conhecimentos das colegas, né? De trocarmos, Valéria, Samanta, que estiveram mais ativas aqui dentro da nossa turminha. Muito bom, Kátia, muito obrigada. Foi muito bom estar com vocês. Eu aprendi demais também, né? Assim, é uma troca mútua. E eu sempre falo, assim, eu trabalho no ensino superior, né? Então, eu trabalho muito com formação de professores mesmo. E essa troca, esse bate e volta é fundamental, porque vocês estão no chão da escola, né? Vocês estão na instituição, assim, de base, né? Na educação básica. Então, para nós, é fundamental para a gente saber se está funcionando ou não, para a gente pensar as relações de teoria e prática e de praxis efetivamente, e a gente contribui de algumas formas e vocês de outras. É por isso que eu sempre falo, não é uma aplicação do que eu estou falando aqui, né? Mas é você pegar esse conhecimento e realmente transformar ele e pensar nessa transposição dentro do contexto em que vocês estão, né? Porque são contextos diversos, assim, cada uma aqui está numa realidade completamente diferente, né? E com relação à formação continuada, eu, assim, tenho o maior prazer, sempre que me convidam, eu estou, né? Eu vou, eu estou presente, já fui como NEPIEC, já fui como Terreiro da Infância, que também é um grupo que eu tenho na UFG, com o qual eu trabalho. E sempre que eu puder contribuir, eu vou sim, vou dar a devolutiva também dos planejamentos, né? Obviamente, o que pode ajudar bastante também. E espero que sim, que você consiga colocar em prática e que seja bom para você, tá? E aí é isso, eu vou dar as devolutivas também, é importante vocês saberem disso, tá? Eu nunca peço uma coisa e não dou devolutiva, eu dou a devolutiva, Tá bom. Vou tá? ficar na expectativa aqui. Quem vai falar agora, Valéria? Você quer falar? Aham. Mas eu acho que você já entendeu agora a atividade, né? Tanto é que você fez aí uma proposta, né? Ah, entendeu agora, né? Uhum. Tá, se você quiser falar, Samanta, quer abrir para falar? Porque a Valéria disse que está com dificuldade de falar.
Aham. Se você quiser, pode ser só o áudio, pelo menos. Boa noite. Consegui aqui. Eu escrevi aqui que as aulas do curso são ótimas e que eu aprendi muito, principalmente sobre o teatro épico. Tanto que eu comecei a pesquisar, sempre tento colocar em prática o que eu aprendo no curso. E para mim foi uma grande oportunidade, porque eu sou uma pessoa tímida e eu acabei saindo da minha zona de conforto. Eu nunca trabalhei teatro, sempre foi mais, eu me identifico com arte visual, vou ficar só na arte visual. Acho que foi até um pouco de informação, porque aqui a gente não tem muita informação sobre o teatro. Então eu comecei a aprender, gostei muito do curso, pena que as aulas são poucas, poderia ter mais. E sobre o plano de aula é muito interessante, principalmente porque os meninos do ensino médio e fundamental gostam de fazer coisas diferentes. Eles têm muito interesse. Mas às vezes eu não estou com propriedade suficiente, sabe, para falar tanto sobre o teatro. E para mim o curso sobre avaliar, eu dou 10. Para mim tenho grande gratidão por isso. Justamente pelas suas aulas. Você ensina a gente de uma forma dinâmica, escuta a gente, me fez despertar curiosidade, buscar mais informações, mais teóricos para estudar. E eu amei fazer o curso. Vou falar um pouquinho também sobre o curso. Eu sempre gostei de escrever e escrevo peças de teatro para as turmas minhas de escola, né? E agora, mas eu não conhecia alguns livros que foi proposto aqui foi colocado lá no Drive de vocês, e para mim foi muito importante. Mas eu sou curiosa. Eu fiz um curso de teatro há muitos anos no Instituto Federal Fluminense, aqui do Rio, o IFE, mas nada que é cursinho, coisa de 6 meses. Eu sou metida e intrometida, eu vou escrevendo e vai dando certo. Tanto é que hoje eu postei uma atividade, né, atividade do diário, porque eu tive dificuldade de ouvir o computador meu, que tem mais facilidade para poder eu ter as aulas, ele não tem o HangTalk. O celular agora, ele está péssimo, eu tô assim, vou falar e vai ter que sair, porque está chovendo demais aqui no Rio, já caiu várias coisas aqui, então eu estou com dificuldade no celular, mas voltando para o curso, para mim foi fantástico. Eu fiquei muito feliz mesmo de fazer, e hoje eu postei no diário, assim, muitas coisas eu não conseguia entender por causa da dificuldade de ouvir, mas a dificuldade de ouvir não faz com que eu não tenha sensibilidade. Então, eu coloquei as minhas vivências, eu acho que ficou mais claro para mim, daquilo que eu entendi, aí teve ação, tempo, espaço, eu usei um pouquinho de Aristóteles, quando ele fala lá da tragédia, coloquei um pouco também do Brecht, já nem sabia que você ia pedir, quando ele fala da dramaturgia, e eu coloquei 2 imagens, que foi as últimas peças de teatro que tiveram agora no 4º bimestre, de uma escola particular. E eu trabalho em 3 escolas. E eles trabalharam, a primeira foto lá, a primeira ou a segunda, é um diálogo onde as meninas vêm falar sobre a tragédia mesmo do alto índice de criminalidade com a morte de mulheres, a agressão a mulheres, que isso foi unânime no Brasil esse ano, e já tinha, mas esse ano se destacou mais, principalmente aqui no Rio. E a primeira foi uma comédia, aonde eu tenho vários alunos, eu tenho uma escola aqui que eu trabalho, que ela é super interessante. Os alunos são muito abertos, assim, eles não se incomodam se eles tiverem que vestir de menina, eles são muito, a cabeça é muito boa. E eu tenho um aluno, Miguel, que tinha um personagem feminino, mas era um drag, que foi eu que escrevi, tá muito legal, lá se você ver a foto, você vai amar. E eu escrevi um drag, e um menino quis se vestir de drag.
Ó ele, mas eu vou me vestir. E ele tá lá, a foto dele tá à direita, você logo vai ver. Gente, Tá. ele fez um trabalho fantástico, não ficou com caricatura, porque ele é um menino, não ficou caricato, ficou belíssimo. E aí, a proposta minha, eu não sei, Natácia, se eu entendi bem, que você quer um planejamento onde tenha tempo, turma, avaliação. Eu pensei em fazer assim, e colocar um intertexto, porque esse ano que vem agora, eu já estou planejando minhas aulas para o ano que vem, eu vou trabalhar com o samba, porque aqui no Rio é muito forte o samba, e o preconceito que os sambistas tiveram lá na década de 40, entre 20 e 40, quando o sambista negro, ele, inclusive em 1941 tem a lei da vadiagem, e o sambista negro, ele é preso, perde seu instrumento, o sambista branco, ele é preso, fica 2 horinhas na cadeia e volta com seu instrumento. E o intertexto, ele fala justamente, o Brecht, você conhece esse texto dele? Que ele fala, eu sou operário, mas eu sou branco. Então, eu acho que vai encalhar direitinho na proposta minha, para não sei se vai servir, Natácia, se vai ficar uma coisa feia. Mas será que vai servir? Olha só, a ideia é assim, vocês não precisam necessariamente pegar um texto e fazer ele na íntegra. No planejamento, você pode justamente pensar isso. Você pode, inclusive, pensar numa proposta de adaptação da dramaturgia, né? De atualização da dramaturgia, por meio, inclusive, da própria discussão e da própria contextualização desse texto com os estudantes. Né? Então, assim, você já está trazendo elementos que não são brechtianos, mas que, obviamente, dá para trabalhar muito com Brecht, né? Então, você pode, por exemplo, estudar a relação do samba com os songs, né? Os songs de Brecht, ou as óperas de Brecht, como que Brecht utilizava a música, e como que isso pode estar relacionado, de repente, com a sua proposta de experimentar isso com os estudantes, por exemplo. Entende? Trazer para o seu contexto. Sim, entendo. E aí, não precisa necessariamente você pegar um texto específico, não. O texto pode ser um pretexto para o que você vai trabalhar. Mas era isso que eu estava pensando, trazer esse texto do Brecht para a realidade deles. Hoje, você vê, existe uma ideia... Só uma outra coisinha, o planejamento, ele não precisa ser muito careta, não. Careta no sentido assim, ó, ele pode ser um planejamento em que você vai deixar algumas coisas em aberto de experimentação. Porque lembra que eu falei isso, que a arte ela requer um suspiro, ela requer lugares de caos, ela requer lugares de experimentação, onde você não sabe o que vai dar. Então, talvez, assim, por exemplo, isso que você está pensando é muito massa, mas como que vai ser seu diálogo agora que a gente está, inclusive, falando sobre essa questão da criação coletiva, por exemplo, dos processos colaborativos, como que isso pode, de repente, dialogar com os estudantes, né? Então, estou jogando, tá? Então, eu pensei eu pegar esses elementos todos do samba, mas usar no rap, que é muito comum aqui no Rio, e na performance, porque é um trabalho coletivo e ele não requer, ele é aberto. Você vai anexando elementos à medida que você vai trabalhando um texto, não é um texto fechado, nem escrito. Eu pensei na performance, você tem um tema, aqui a gente costuma usar, quando se faz um trabalho de música e dramaturgia, eu fiz isso ano passado, já no final do ano, quando já estávamos terminando aqui no Rio, a partir de julho, nós já voltamos às aulas para a sala, para o Locus, né? Então, eu trabalhei o samba de partido alto, porque ele é um samba aberto, você tem que ter um link muito grande, está muito ligado, e eu trabalhei a atenção das crianças, eu trabalhei a conversa, as palavras, porque para ficar na roda do partido alto, ele tem que ter um link, quando um sambista termina uma frase, o outro já tem que estar ligado, e era um contexto, então não tinha um texto fechado, tinha algumas palavras, porque eles são crianças, para que eles dessem
um link, não ficasse uma coisa também caricata. E era assim que eu estava pensando em trabalhar. O Bertô dentro de uma performance ou dentro de um rap. Porque assim, o poema, né, pode ser um dos materiais, entendeu? Você pode pegar outros materiais, além dele, digamos, ou a partir dele, você trazer esse material, e aí os estudantes também, depois de lerem o poema, depois de lerem o texto, trazerem outros materiais para você, a partir da sua ideia, ou de conexões. Tem um texto que eu falei para vocês que eu vou mandar essa semana. Não quis mandar para não ficar muita coisa, né? Porque já tinha coisa demais. Que é um texto que eu escrevi com a Yasmin, Valéria, que foi aquele trabalho que eu citei da saudade de José. Lá, por exemplo, a gente levou um texto, que era o texto que a gente ia utilizar, e depois a gente foi levando outros materiais. Então, por exemplo, no seu caso, você está querendo trabalhar o samba, talvez levar algum samba que tenha relação com o poema, por exemplo. Sim, aqui tem muito. Ou um rap que tenha. Aí essas conexões que vocês vão fazendo, depois vocês, a partir disso, vão criar uma coisa de vocês, né? Uma coisa que vai contar a história de vocês. E aí, como isso vai se dar, eu não sei. Depois até quero saber, depois você me conta. Eu tenho um trabalho que eu gostaria de enviar para você, que foi feito essa semana, em cima de muita dor. Na segunda-feira, durante a aula de português, eu dou aula de arte, né? Eu não estava na escola, graças a Deus. Um aluno, em uma das escolas que eu trabalho, um aluno deu uma dor de cabeça, ele tem 11 anos, ele desmaiou na sala de aula, foi internado e ele teve um aneurisma, está com... meu coração está muito triste hoje. Ele teve um aneurisma, foi operado ontem à noite, era meia-noite quando terminou, está em coma induzido, o estado dele é gravíssimo. E eu peguei a história dele, terminei de escrever agora, era 5 e pouca, porque o médico praticamente disse que ele está tendo morte cerebral. Então, mas eu tenho esperanças ainda, sabe? Mas aí ele sempre falou para mim que ele queria ser piloto de avião, mas a gente sabe que não vai ter jeito, sim, porque os órgãos já começou a desfalecer. Aí, de segunda-feira para cá, eu escrevi um pequeno livro, muito rápido, que é Uma Viagem ao Céu. E eu quero terminar de escrever e depois fazer uma peça em homenagem a Rodrigo. O nome dele é Rodrigo Barreto. Mas o médico fez a cirurgia mesmo para constar, mas infelizmente, só por um milagre mesmo. E eu acho que durante o tempo que eu estou falando com você aqui, não sei nem o que aconteceu, porque está um silêncio muito grande no grupo. E eu fiz uma pergunta sobre ele e ninguém respondeu nada. Aí eu vi algumas mãozinhas com sinal escuro, então eu acho que já deve ter acontecido alguma coisa grave mesmo com ele. E isso me deixou muito triste. Hoje eu trabalhei na sala de aula que ele é aluno, porque eu só trabalho nessa escola uma vez na semana. E o vazio, a carteira, ninguém sentou, as crianças estão sentindo muita falta. E durante a aula, nós começamos, na segunda-feira mesmo, eu comecei a escrever sobre ele, mas eu não pensava que fosse tão grave, e hoje eu terminei de escrever, e eu vou publicar na editora da escola esse livro chamado Uma Viagem ao Céu. Eu dei um tema provisório, mas eu acho que vai ficar. Eu sinto muito, né? A gente deseja melhoras, né? A gente quer sempre o melhor, né? Que o melhor seja feito para ele também, né? Porque às vezes é muito doloroso. A gente quer que a pessoa fique, mas às vezes não é o melhor para ela, né? Vamos aguardar, né, Valéria? Mas é muito triste. Oi? Mas acho que você entendeu a proposta agora, né? E eu acho que vai ser bem legal, assim. Eu acho que pode ser uma sugestão bem interessante. Acho que você pode tentar também trabalhar com imagens, né? Assim como eu pensei aqui, a Kátia também falou do planejamento dela inicialmente, acho que você pode trabalhar com temáticas também, né, Kátia? Que, por exemplo, atravessam coisas que a gente discutiu muito aqui, por exemplo, a brincadeira de faz de conta, jogos de papéis, né?
a representação teatral, temas que são jogos, né, ou contação de história e teatro, coisas que Então, são trabalhadas Natácia, no campo, antes né? mesmo de você comentar aí agora, veio à minha mente aquele texto entre o faz de conta e o teatro, uma coisa assim, né? As Da Vera Lúcia. semelhanças Uhum. E eu falei assim, elas precisam entender isso aí, né? Assim, nós precisamos e as professoras também. Então, assim, quando eu idealizei uma mesa redonda ou uma palestra mesmo, era para a gente atingir esse ponto aí, ó, delas entenderem como fazer isso na prática, fazer essa transposição didática, na verdade, né? Teoria e prática, dar conta, como é que a gente alcança as crianças? Isso, Assim, eu acho que vocês entenderam bem a proposta, eu acho que é por aí, assim, e como a gente está fazendo esse papel de mediadoras, né, vocês estão, eu acho que é um exercício que vai ser bem legal para vocês e que vai ser de bom aproveitamento daquilo que a gente até agora discutiu. Uma coisa que ficou, assim, para mim, que ficou marcado, que algumas pessoas pediram, acho que especialmente você e a Samantha, né, acho que a Samantha deu uma ênfase em algum momento, eu vou enviar algumas peças online para vocês, que eu tenho link para vocês assistirem, tá? Durante a semana, como material, até para vocês terem essa oportunidade de recepção, mesmo que seja online. E espero que vocês passem a ir bastante ao teatro com esse povo aí de vocês, né? A Valéria, me parece que ela já tem essa movimentação, mas eu acho que Samantha, Kátia e outras pessoas que estiverem assistindo, que o teatro faça parte, né, da vida de vocês daqui para diante, né, que a gente se encontre muito no teatro, né, Samantha? Agora que o bicho te picou, que você gostou, né? Tem uma vez eu fiz um curso com a Fernanda Montenegro, né, de leitura dramática, muitos anos atrás, e foi tão bonito esse curso, foi tão especial, e eu não estava na mesa mesmo, né, inclusive, ela selecionou algumas pessoas, alguns atores para ficar na mesa, inclusive, quem ficou foram os atores que eram um pouco mais velhos, e os mais novos a gente ficou na audição, né, que eles chamavam, que é assistindo, né, a condução. Mas eu acho que tudo é muito, muito providencial, porque hoje eu mais dirijo que atuo. Então, o fato de eu ter visto como ela conduz o processo, para mim foi fantástico, assim como eu vi vários outros diretores já dirigindo, né? Então, a gente aprende quando a gente vê. E quando eu fiz esse curso com ela, eu sempre conto essa história porque eu acho essa história, assim, é uma sabedoria, né, que ela tem, assim. E aí uma do pessoal da imprensa, no último dia, pergunta para ela, né, Fernanda, para as pessoas que estão começando a fazer teatro, ou para as pessoas que querem fazer teatro de alguma forma, qual é a dica, né, que você dá? O que você pode falar para essas pessoas? Aquela pergunta clássica, né? Assim, cheio de gente nova ali, né? E aí elas falam assim: desistam. Desistam. Pensa aquela mulher forte dizendo desistam. Todo mundo arregalou o olho. Fazer teatro é muito difícil. Veja bem, eu sou Fernanda Montenegro e eu bato na porta dos produtores e eu recebo um monte de não. Não é fácil fazer teatro no Brasil. É muito difícil. Mas, se vocês acham, né, se vocês, tipo assim, já foram picados pelo bicho do teatro e acham que agora vocês não têm como mais ficar longe do teatro, voltem. Voltem para o teatro. Porque o teatro precisa de cada uma das pessoas que quer estar no teatro, né?
seja o cenógrafo, seja o sonoplasta, né, e aí ela inclusive cita, né, a produtora dela, que era um braço direito para ela na época, né, todas, e ela fala, né, a passadeira, a camareira, todas as pessoas, os amigos do teatro, a plateia, a gente precisa das pessoas para continuar fazendo teatro. E ainda mais em momento pandêmico, né, o teatro teve que se reinventar de uma forma absurda, né? Muitos atores, muitas pessoas que trabalham do teatro passaram fome, né? Passaram por muita dificuldade, porque é uma arte da presença, digamos. É uma arte que ela é feita com o tete a tete, né? Face a face. Então, tiveram reinvenções do teatro nesse modo remoto. Nós chegamos a fazer várias experimentações em modo remoto. E foi muito produtivo, foi muito interessante pensar como as TICs, né, que são as tecnologias de informação e comunicação, como as redes sociais e como as novas tecnologias e as novas mídias podem contribuir, inclusive, para o campo de formação do teatro, para estreitar distâncias, inclusive, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ocupar os espaços que existem, né, e voltar a esses espaços. Então, é isso, se vocês gostaram, né, desistam, né, Samantha, e voltem, né. A Samantha aí preferia as artes plásticas, vamos ver agora, Samantha, se você fica conosco também, viu? Tá aí ainda, Samantha? Não, Natácia, agora eu vou ficar pelo teatro. Troquei. Tô encantada agora no teatro. Traí a área que eu gostei. Agora eu quero só o teatro. Que bom. Natácia, por falar em teatro, eu vi que lá na Ciranda da Arte, vocês sempre estão desenvolvendo, né, oficinas. Já tem previsto uma continuidade desse aqui, ou você vai retomá-lo para outras turmas? Na verdade, essa é a primeira vez que eu estou dando uma oficina pelo Ciranda, né? Porque esse projeto, ele é um projeto que foi desenvolvido pela Luana Brant, que foi aprovado, né, no Fundo de Cultura, e que conta com a parceria do Ciranda da Arte. Então, por isso é que a gente está dando pelo Ciranda. Mas eu nunca dei outro curso pelo Ciranda. Acho que é uma parceria que é interessante, mas até agora eu não pensei sobre isso, assim, não pensei numa continuidade. Também não sei como que eles estão fazendo. Eu sei que eles estão fazendo muito, né? E é muito moroso para aprovar um projeto pensado por vocês? No nosso caso, esse projeto, só para você ter uma ideia, foi feito esse projeto antes do Bento nascer. Antes de eu e Luana sermos mães, a gente nem era mãe ainda. Esse projeto foi feito. O que acontece é que as leis de cultura, né, no estado de Goiás, o pessoal desrespeita muito, né, o pagamento e não dão a devida importância às políticas públicas muitas vezes. Essa é uma luta que a gente tem. E por isso que é tão importante quando tem vocês fazerem, vocês usufruírem, divulgarem, porque é dinheiro público, né? É dinheiro público empenhado nessa formação e nesses processos. Então, assim, a gente espera mesmo que essas coisas não aconteçam mais, né? Que seja mais valorizado e que a gente possa ter outros projetos assim. Mas a gente sempre faz, né? Eu mesma tinha alguns projetos pelo fundo, infelizmente, eu fiquei numa lista de espera que eles não pagaram, e assim, não foi chamado, né?
Mas já tive projetos de lei aprovados que foram pagos corretamente, né, principalmente pela prefeitura, que foram muito executados e que foram muito bem sucedidos, com muito público, com muita formação. E uma coisa também, a gente precisa falar de economia, né? A gente gera muito emprego, a gente gera renda. As pessoas têm a ideia de que, às vezes, a gente pega o dinheiro público e tem uma ideia muito errada do artista, do professor que é artista, como se a gente, por exemplo, vocês estão falando, vocês têm muito conhecimento, as pessoas não, acham que a gente, às vezes, desculpa, assim, perdão da palavra, meio porra louca, né? Assim, que a gente não estuda, que é uma arte, às vezes, muito caótica só, que não tem planejamento, que não tem estruturação. Não, não somos pessoas estudiosas, né? A gente se dedica a isso. A arte é trabalho, sobretudo a arte é trabalho, né? Teatro é trabalho. A gente vive disso, né? Eu ainda sou professora, ainda tenho universidade, mas, assim, as pessoas que fazem teatro, elas vivem disso. São trabalhadores da arte, são trabalhadores da cultura. E aí, quando esse dinheiro vem, além de gerar renda para essas pessoas, que não é muito, né? Eu não sei se eu falei a aula passada, encontro passado, mas assim, às vezes quando a gente ganha 20 mil, por exemplo, para fazer um espetáculo, 27 mil para fazer um espetáculo, 20 mil. Se vocês pegarem a planilha orçamentária, é ridículo, assim, sabe? O ator, ele não ganha para ir aos ensaios, por exemplo. Ele ganha só para fazer o espetáculo mesmo. Se você for pensar o preço da gasolina, nem paga a gasolina de ida e volta direito dos ensaios que ele está fazendo. A gente praticamente paga para trabalhar. Então, é um dinheiro... Por isso é que a gente fica muito bravo e a gente acha até imoral quando um artista ganha milhões de um prefeito para fazer um show, assim, porque a gente luta para entrar num edital para ganhar 20 mil. Numa equipe, por exemplo, às vezes de 10 pessoas, para pegar esse dinheiro e fazer a produção, rodar cartaz, rodar panfleto, fazer arte, fazer... Então, assim, o dinheiro que é investido é muito pouco perto da produção. Quando a gente fala, por exemplo, o Abajur Lilás, né? Estou dando esse exemplo, que a gente ganhou 20 mil, ou o Antígona, que a gente ganhou 20 mil, nós fizemos 10 apresentações, nós fizemos formação, então a gente teve debate todos os dias, a gente movimentou a comunidade local, a gente pagou os artistas que estavam ali fazendo, a gente pagou artista para fotografar, a gente pagou artista para fazer arte, a gente pagou artista para filmar, ou seja, a gente deu trabalho para essas pessoas consomem. Então, o dinheiro público, ele, na verdade, retorna. É que as pessoas não têm essa noção de como isso é importante, por exemplo, para uma economia também. Né? Para uma economia que gera outros rendimentos, que gera criação, enfim, que gera emprego, que gera renda, e mantém a cultura de um país. Essa é a importância, a relevância disso. Então, assim, por exemplo, eu estou dando esse curso aqui, né? Se vocês fossem pagar por um curso, quanto vocês pagariam? Por exemplo, o Itaú, que às vezes cobra um curso, né? Que eu já vi alguns cursos que eu quero fazer, por exemplo, é caro. Não é barato. Ou mesmo um curso, por exemplo, do Lume Teatro, que é o que eu estudei, é assim, sei lá, hoje talvez esteja 1.000 e pouco o curso, você parcela em 3 vezes. Então, é um custo alto. Então, quando as pessoas têm a oportunidade de fazer o curso gratuitamente, você tem que pensar no benefício que isso dá para muitas outras pessoas. Eu tenho, por exemplo, a Kátia estando aqui, ela vai levar isso para quantas pessoas dentro da comunidade dela? A Valéria vai ser multiplicadora de quantos, né? A Samanta de quantos? Então, isso é um investimento, né? Um investimento nas coisas públicas, nas instituições públicas. Então, não sei se eu te respondi, né, Kátia, mas o Ciranda desenvolve um trabalho muito bom, né? E ele sempre muito apoiador dos artistas e tem uma luta muito legal, assim, dentro da educação básica e
e sempre estou vendo os cursos com pessoas que são formadas, pessoas muito interessantes, assim, acho que vale a pena, né, fazer sempre que possível. Natácia, eu até coloquei aqui no chat, é um curso tão importante, tão maravilhoso como esse, né? Só nós que estamos fazendo sabemos. E na época em que você começou a fazer a divulgação, né? Eu repassei link aqui para a Secretaria de Educação, passei para a nossa diretora aqui do Cefop, pedi para ela encaminhar, né, para as escolas, para os CMEIs que trabalham com educação infantil e ensino fundamental. Menina, mas quando eu pensei que a sala estaria assim, lotada. Quando eu me deparei, eu não vi ninguém de Anápolis. Natácia, me deu uma tristeza tão grande, tão grande. Eu falei, gente, não pode. Eu não sei o que está acontecendo com essa galera, sabe? Não dá para conceber a ideia. Natácia, por incrível que pareça, a realidade é, aqui em Anápolis, eu não sei Goiânia como está, não sei os outros estados, no caso, a Valéria, né, no Rio, a Samanta, esqueci de onde? De onde, Samanta? Goiás. Não deu para entender? Lagoa Santa, Goiás. Ah, Lagoa Santa. Então, se não for um projeto, entre aspas, que seja quase obrigatório, não tem público. Então, a gente fica muito entristecida com isso, não tem aquela consciência de que a formação, ela é necessária, que nós somos, igual o Paulo Freire fala, sujeitos inconclusos ainda, né? Nós estamos em processo eterno aprendizado, vamos assim dizer, mas não, tem os 30%, já tem o título, já parou ali, fica estagnada. Só para você ter uma ideia, para eu conseguir público para o ano que vem, porque é do meu interesse, vai ser quase o meu terceiro capítulo, vamos assim dizer, que é esse curso que eu vou dar, que eu vou analisar ele o ano inteiro, eu vou ter que ir de CMEI, de escolas que tem pré-escola, sabe? São mais de 100, para poder ver se eu consigo arrebanhar, sabe? Essa é uma condição, Kátia, que ela é muito antiga, na verdade. Nós que estamos no NEPIEC há muito tempo, sim, essa é uma luta mesmo da professora Ivone, né? E que muitas pessoas vêm fazendo sobre a importância da formação continuada. Assim, a questão das políticas públicas, do entendimento, né, do Estado com relação à importância dessas políticas públicas e dessa formação continuada, seja em que campo for, ela precisa ser fomentada, porque se ela não for fomentada, se cria um hábito, né, de que está tudo bem do jeito que está. E, na verdade, eu nem culpo tanto o professor, porque, assim, olha, eu imagino... eu imagino assim, eu não trabalho dessa forma, porque eu trabalho no ensino superior, então eu trabalho com ensino, pesquisa e extensão. Mas o professor que está em sala de aula, ele não trabalha assim. Então, ele trabalha muitas vezes, né, muito tempo em sala de aula, são muitas crianças, um trabalho, assim, às vezes, digamos, ingrato, né, pouco valorizado, pouco visto, tem uma invisibilidade muito grande. Felizmente, eu acho que, por exemplo, no CMEIs, muitas realidades mudaram ainda, muita coisa precisa mudar, mas, assim, hoje a gente tem muitas referências, né? O CMEIs aqui, pelo menos, nossa, para mim dá um baile nas escolas particulares, assim. Eu fui visitar as escolas da região aqui, eu não colocaria meu filho em nenhuma escola particular da região, mas no CMEI eu coloquei, né? Por conta do espaço, da formação das professoras, do entendimento do que é estar a criança lá, do que é a educação infantil, do formato, do modus, né? Dessa relação mesmo que foi construída, inclusive porque nós tivemos uma especialização em educação infantil, né? Não sei agora, não sei se é 300, mas mais de 300 professoras formadas, por exemplo, na especialização, especialistas.
Hoje nós temos muitas mestras, né? Eu falo mais mulheres, porque o número de mulheres é maior, né, na educação infantil, mas temos homens também, muitos mestres, né, doutoras. Você tem uma realidade diferente, as pessoas estudam. Mas mesmo assim, para fazer, por exemplo, o Pró-Infância, que foi uma formação continuada no interior, a gente precisou conversar com as prefeituras, com os prefeitos, que daí é até uma sugestão, talvez, né, para você ou para vocês, quando forem fazer alguma coisa, para que os prefeitos apoiassem a formação e fizesse uma carga horária específica para aquelas professoras e tivesse, não é uma bonificação financeira, mas é como se o certificado valesse, né, ali, por exemplo, até para a carreira docente, o que deveria ser, né, implementado em todo o sistema. Nós, na UFG, por exemplo, a gente tem que ter curso de formação, né, a gente tem, inclusive, direito à licença capacitação, né, a universidade, ela incentiva isso. Obviamente, tem governo que não quer incentivar, né, mas é uma política da universidade, né, você, no final do ano, ali no seu RADOC, quando você preenche, eu me lembro, inclusive, que um coordenador falou, mas você não tem curso de capacitação, não, eu falei, tenho sim, é só você olhar lá, tem um curso tal, 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 que eu fiz. Então, todo ano a gente faz um curso novo, a gente faz uma oficina, seja de curta duração, de média duração, longa duração, professores fazendo segundo curso, especialização, então a gente está sempre se renovando, né? Inclusive, teve uma política de formação para professores que antes eram só graduados, para se tornarem mestres e doutores, porque muitos entraram em época, né, em que ainda podia ser graduado. Então, isso, Kátia, é uma luta, assim, não, é interminável, eu acho, né? Então, o ideal mesmo também tem todos esse lado positivo de incentivo, sabe? Tanto remuneração, a progressão, né, horizontal que a gente fala, mudança de letra, de tempos em tempos tem que comprovar cursos de 120 horas. O último que nós fizemos, que é o Hora Atividade, que inclusive fiquei de mãos atadas junto com a doutora Ivone, foi por conta de faltar força de vontade e política de formação dentro da própria secretaria, porque o curso Hora Atividade, depois de 2, 3 anos atuando, fugiu a palavra, foi oferecido aos professores da educação infantil, de repente, congela, cai por terra tudo que foi feito, e as meninas, as cursistas, elas tinham oportunidade de fazer o curso em horário de trabalho, sabe? Tinha todo um desenho, toda uma logística muito difícil, porque eram muitas professoras, mas de repente faltou força de vontade, houve um embate, a lei dizia que não beneficiaria, por hora beneficiaria, aí um rolo danado, ninguém quer dar a tapa para não se indispor frente a esse quantitativo de professoras, né? Porque se deixar, querem ficar nesse horário, essa hora atividade, dentro do espaço chamado escola, fazendo os planejamentos ou coisas semelhantes, mas não querem sair da zona de conforto e vir para um espaço formativo. É muito difícil. Essa questão do não sou contra os professores, sabe, Natasha? Uma vez do público e do privado é até uma ignorância, assim, porque eu, por exemplo, eu fico vendo, assim, colegas meus que trabalham em empresas privadas, que hoje em dia as boas empresas privadas e grandes empresas privadas, elas incentivam o lúdico, sim, elas incentivam a viagem para formação, elas incentivam curso de formação, elas incentivam estudo e pesquisa. Então, eu estou vendo, assim, eu vejo, inclusive, amigos que estão em empresas que estão viajando lá para não sei aonde, conferência, o patrão paga para a pessoa ir, porque isso movimenta e cria dinâmicas e vai mantendo o espaço como um todo.
Eu vou dizer uma dura realidade que vai... A gente às vezes fica nessa mediocridade, assim, querendo que o professor fique naquele mesmo lugar, que o público fique no mesmo lugar, e como se esse dinheiro não voltasse. Então, uma coisa é você usufruir nós não somos a favor da prevaricação, né? Ou seja, de ficar usando o dinheiro público a seu favor, né? sim. No sentido, assim, pessoal, de você comprar coisas que são pessoais para você numa viagem, por exemplo. Não, a gente é a favor de que isso sejam, por exemplo, missões, encontros, né? Eu tive a oportunidade de ir para Portugal, e não foi pela UFG, né? Eu fui com meu próprio dinheiro, mas eu fui para uma missão. Gente, a aula que eu dei em Portugal foi magnífica, assim, foi magnífica. Eu dei uma aula para os estudantes lá de graduação em arte. Foi, assim, esplêndido, sabe? Assim, foi uma troca riquíssima com o grupo de sociologia da infância, né? Com a Carla que estava lá, os estudantes. Então, assim, é uma oportunidade, inclusive, da gente ver o nosso trabalho, né? Por exemplo, às vezes a gente acha que não está fazendo um trabalho, né? Assim, então, assim, aí você chega lá e o pessoal acha ótima a aula. Então, são coisas, assim, interessantes e que movimentam o professor. Até para a gente continuar, porque a gente trabalha muitos anos, né? É muitos anos, gente, dentro de sala de aula. A gente também cansa. A gente não é máquina, a gente é ser humano, e a gente quer inovação também. Natácia, coisas novas, né, Samantha? Desculpa um pouco, só para eu não perder a linha de raciocínio, tá, Samantha? Quando você pontuou a questão do público e do privado, às vezes, Natácia, eu fico até envergonhada aqui no Cefop, porque os cursos abrem preferencialmente, vamos oportunizando os professores da rede, porque aqui é um departamento da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação, então, prioridade é para os servidores, né, para os professores da rede. Não formando turma, oferece para as privadas, principalmente educação infantil, porque a secretaria também fica de responsabilidade das privadas. Só que é vergonhoso, Natácia, quando você vai fazer uma chamada, logo no segundo, terceiro dia de aula, só dá a professoras da rede privada. Aí ela falou, professor, onde que estão as meninas, as professoras da rede pública, né? A gente fica até assim, constrangida em falar, sabe? É muito triste essa realidade, mas... É importante a gente estar fazendo essa avaliação aqui, até porque isso vai ficar gravado, né? Provavelmente o pessoal do fundo até olha isso, que eu acho que é uma avaliação importante até para a gente ver como mudar essa realidade. Eu fico me perguntando o tempo todo. A minha tentativa vai ser corpo a corpo, sabe? Indo nos espaços e tentando mobilizar e convencer e falar da importância, mas vamos ver o que dá. Porque esperar, olha só, uma riqueza dessa, um link que ainda bem que está sendo gravado e que na oportunidade as pessoas possam ouvir mesmo para ver se muda um pouco essa atitude. Dá uma sacolejada, né? Porque tem que se pensar no coletivo, pensar mudanças. A gente só, uma andorinha só não faz verão. Essa é a realidade. Desculpa, Samantha, agora é sua vez. Pode falar, Samantha. Tá baixinho, Samantha. Não muito. Eu acho que é porque você está usando o fone. Eu ia falar isso agora. Melhorou? Melhorou. É que nem vocês três, né? Vocês estavam comentando sobre a questão da divulgação. Pelo menos na escola daqui, que minha coordenadora não me esgana, mas minha coordenadora sempre incentivou e sempre fala do curso do Ciranda da Arte, ela sempre incentiva.
E eu vejo muitas pessoas falar, nossa, eu amo a arte, eu amo teatro, eu amo arte visual. Só que quando chega deles fazer esses cursos, eles não fazem. E oportunidade eles têm. Então, pensa, eu estou na escola do estado faz 1 ano. E toda vez que a professora divulga os cursos, as pessoas que falam, eu sou apaixonada de arte, eu sou formada em arte, eu entendo arte, elas não fazem. Elas não têm o interesse. Então, tem essa divulgação, a coordenadora sempre divulga, mas eles não demonstram interesse, porque eles acham que a arte é só o que eles aprenderam e se fixam no que eles aprenderam. Eles não procuram melhorar o que já sabem, aprender mais do que eles conhecem. Então, eles retêm o conhecimento. Então, muitas das eu já vi, quando eu fui observar a aula, que o professor levava o tal do mandala. Toda aula era mandala, toda hora mandala. Não tinha outra coisa a não ser o mandala. Aí, igual eu falei nas outras aulas, eu comecei a pôr em prática o que aprendi em artes visuais. Eu levei para as minhas aulas para chamar a atenção dos meus alunos e para ensinar para eles que a arte não é simplesmente eu vou na secretaria e imprimo uma atividade, um desenho e dou para eles. Aí eu comecei, às vezes as pessoas ver que aquilo ali é um tipo de arte, falar assim, ai, você é pedagógica, você está perdendo seu tempo, você está se desgastando muito tentando fazer uma aula diferente, porque você é nova. Se eu fosse você, dava aula só desse jeito. Porque você é nova, você só vai ter desgaste e mais desgaste. Sendo que hoje, igual eu falei, eu não me sinto totalmente confiante para dar uma aula de 2 aulas de teatro. Mas o que eu aprendo sobre o curso, sobre o teatro, eu estou tentando levar para as minhas aulas. Tanto que nesse final de bimestre, que é o 4º bimestre, eu consegui chamar a atenção dos meninos para a gente fazer um auto, que é dentro das modalidades teatrais, que é, no caso, do ensino fundamental. Eu consegui despertar a atenção de meninos, aqueles que sempre deram trabalho, porque são situações diferentes. Cada aluno tem uma situação diferente, uma realidade diferente. E eu consegui fazer uma sala, tem 24 alunos, entrarem em acordo e trabalhar em união. Pelo simples fato de eu explicar um pouquinho sobre as modalidades teatrais, sobre os autos, os livros que tinha na biblioteca, o que eu aprendo no curso. É isso que eu queria dar meu depoimento. Obrigada, Samantha. Isso aí a gente vai ouvir, né, Samantha? E principalmente quando a gente é mais nova, a gente escuta cada barbaridade, né? Eu mesmo entrei na universidade com 26 anos, eu escutava cada coisa, assim. Primeiro que eles me chamavam de menina, né? É menina. Então, assim, e para esculhambar o menina era assim, tipo assim, menina, sabe nada, né? Quem sabe é quem está aqui há tantos anos. Então, tem muito esse tratamento, mas eu acho que isso aí você precisa, às vezes é doloroso, né? Mas às vezes a gente tem que escolher o que a gente faz com esse lugar da dor, né? Se a gente se impulsiona, que é o que você está fazendo, que eu acho que você está corretíssima, ou se a gente fica presa, né? Nesse lugar que é muito, muito ruim. E a questão do conhecimento, eu acho que um bom professor, ele não é aquele que sabe tudo, né? Eu não sei tudo, mas eu acho que é aquele professor que vai mediar, que vai buscar aprender junto com os estudantes, né? Que às vezes não vai saber e fala, não, mas eu vou pesquisar isso aqui, vamos pesquisar isso aqui juntos, vamos fazer juntos. Teve um espetáculo meu que foi, assim, para mim, considerado para mim, um dos maiores sucessos de espetáculo que a gente teve, que foi o A Contrapelo, que foi um trabalho de conclusão de curso do pessoal aqui da UFG. Eu nunca vi um espetáculo em que tivesse briga para entrar e que a fila rodava o centro cultural, assim, ó, o UFG lá da Praça Universitária, a fila descia até lá embaixo de gente querendo assistir.
Eu juro para você, saiu briga do povo querer dar tapa um no outro porque queria entrar. Não tinha como entrar todo mundo. Todo mundo querendo ver o espetáculo. Porque era um espetáculo que falava sobre gênero. Eu sempre estudei, assim, gênero, porque é uma coisa que eu gosto, mas eu nunca tinha estudado a parte que estava relacionada, por exemplo, com os aspectos LGBTQIA+. E os estudantes quiseram fazer um teatro sobre aquilo. Eu falei, eu não sei nada. Nós vamos ter que estudar. E nós passamos um ano, Samantha, estudando, chamando gente, colhendo depoimento, vendo reportagem, lendo livro, assistindo documentário, assistindo filme, tudo que você imaginar. E fizemos um espetáculo belíssimo, lindo. Eu, Valéria, que dirigimos, e os estudantes atuaram. E, inclusive, os estudantes da educação básica foram assistir, e alguns estudantes falaram assim, olha, isso aqui, para nós, é um teatro que a gente nunca imaginava. A gente acha que o teatro é muito careta, isso aqui é demais. Tipo assim, que massa! Porque eles se identificaram, porque é uma coisa jovem, uma coisa para frente. Então é isso, assim, eu como professora, eu tenho muito conhecimento de algumas coisas, mas eu não tenho conhecimento de outras. Às vezes de uma temática, por isso que eu gosto muito de trabalhar com pessoas também. Sabe assim? Por exemplo, num espetáculo, às vezes eu não entendo muito de música, mas eu convido um músico. Eu convido uma pessoa que entende bastante daquele determinado elemento cênico e que eu possa dialogar com ele, que eu possa conhecer para eu materializar a ideia que eu tenho, por exemplo, como encenadora, como diretora. Isso é criatividade, isso é trabalho coletivo, isso é trabalho em grupo, isso é teatro. Né? Não é reter o conhecimento para você. A pessoa que retém o... Porque amanhã eu posso morrer. Sabia que quando eu me formei, Samantha, em teatro, eu sou formada bacharel em interpretação teatral. Quando eu me formei, eu senti uma decepção tão grande, gente, isso é coisa existencial, né, de menina. Mas eu me sentia tão triste naquele momento, Kátia, que eu falei assim, nossa, mas agora eu me formei bacharel em teatro, eu sei tanta coisa, e agora eu vou guardar isso para mim, vou ser atriz e não vou passar isso para ninguém. Eu falei, não, eu quero ser professora. Foi quando eu decidi ser professora. Porque o professor que não passa adiante aquilo que ele sabe, que não é generoso, ele não é um bom professor. Né? Aquele que quer, digamos assim, te ferrar só, esse não é um bom professor, né? Pode ser bom em outra coisa, mas assim, é a minha opinião, né? Isso é o que eu penso de um bom professor. Então, eu acho que você está no caminho certo, assim, de pensar que é isso, não é restrito, o conhecimento não é restrito, não é porque você é jovem que você não consegue, pelo contrário, né? Acho que você tem que continuar nesse lugar mesmo de trocar, de ser generosa. Não tenha medo de ser generosa. Não tenha. Né? Até, assim, ser bobo também não é bom. Minha mãe me ensinou isso, ser bobo também não é bom. Porque eu já tive, por exemplo, trabalho roubado. Eu já tive muito trabalho roubado. Porque às vezes eu era muito boba, sabe? Assim, muito... e eu aprendi eu ser boa, mas não ser boba. Ser bondosa, mas não ser boba. São coisas diferentes. Tem até um poema da Clarice, né? Vocês já viram? Eu vou mandar para vocês depois. Que ela fala, né? De ser boba, né? Mas, assim, no sentido dela, eu acho que é até bom. Mas, assim, eu acho que você está no caminho certo, viu, Samantha? Eu acho que você não tem que ouvir isso, não. Uma vez também eu ouvi, quando eu entrei na FURB, eu comecei a dar aula lá, em Blumenau, antes de entrar na Federal, muitos anos atrás, né? Uma professora falou assim para mim, você devia mudar suas aulas,
porque você está indo muito fundo com os meninos e eles são muito jovens. Eles não dão conta disso, não. É melhor você só dar uns jogos teatrais, assim, umas coisas mais superficiais. Aí eu falei assim, olha, eu não subestimo a inteligência de ninguém. Eu fiz a minha graduação sem ser subestimada. Então, eu não vou subestimar a capacidade dos estudantes da graduação. Eu fiz uma universidade que foi idealizada pelo Darcy Ribeiro, pensa, UNB. Nós tivemos introdução à antropologia, introdução à sociologia, introdução à filosofia, introdução à psicologia. No meu primeiro semestre, eu estudei Edgar Morin, eu estudei Roland Barthes, eu estudei Wilhelm Reich, eu estudei Freud, eu estudei os clássicos, né? Eu fui monitora de língua portuguesa. Olha isso, gente, né? Uma universidade que forma um ser humano, ele não forma, né? Que foi a universidade que ele criou, né? Que a ideia era essa. Os primeiros semestres você tinha introdução às humanidades, no caso de quem é das artes, né? De quem é das humanas, estudar as linguísticas, né? Tem introdução à literatura, saber a diferença entre uma resenha, um fichamento, uma resenha crítica, como que é escrever uma narrativa, como que é escrever um diálogo. Pensa. Aí eu vou lá, aí eu estudei com professores de corpo que me apresentaram clássicos, né? O Corpo Tem Suas Razões. No primeiro semestre eu li O Corpo Tem Suas Razões, Thérèse Bertherat, né? Assim, o corpo é sua casa, filosofia. Aí eu vou lá, chego, vou dar jogo superficial, tipo, não! Ninguém merece superficialidade, assim, tipo, desculpa, né? Então, assim, a minha formação me impede de ser superficial. Eu não sei o que é ser superficial, né? Por isso, porque eu tive grandes mestres e eu tive essa oportunidade. Então, eu quero que as pessoas tenham isso também. Então, acho que você está correta, sabe, Samantha? Eu acho que é nesse lugar que precisamos trabalhar. Eu acredito muito nisso. Hoje eu até vi um post do Darcy Ribeiro dizendo que ele quis criar uma universidade fantástica e que ele fracassou. E eu fiquei com vontade de dizer, não, você não fracassou. Tipo, não, assim, não é o projeto original, não é. Mas é fantástico, né? É fantástico. Eu tenho certeza que muitas pessoas são muito gratas por esse projeto. Então, é isso, assim, acho que segue que tá tudo bem. Vai, como é que fala? Vai acreditando no universo e vai se juntando com o povo que você vê que tá que tá na sua linha e gruda neles. É nós, gruda em nós. Acho que é isso, né? Por exemplo, esse trabalho que a Valéria faz, né, Valéria? Nossa, Valéria é profundíssima, né, Valéria? Pensa, trabalhando com os adolescentes na profundidade aí, assim, fantástica. Eu fico assim, fico extasiada e chocada e feliz demais. Acho que é isso. Não tem que subestimar a inteligência de ninguém. É, legal. Mais alguma coisa, gente? Não? Então é isso. Eu vou mandar então os vídeos para vocês assistirem, para complementar, né? Todo esse conteúdo que a gente viu, para vocês terem essa oportunidade de recepção artística. E vou aguardar o trabalho de vocês e estarei à disposição no WhatsApp para o que vocês precisarem, tá? Quiser dialogar, não me importo. Eu não me importo de responder áudio, de mandar áudio. Pelo contrário, os meus orientandos, quando eu mando áudio pequeno, eles até acham estranho.
O que aconteceu com a Natália? Outro dia eu mandei para um orientando meu um áudio rapidinho, assim, por favor, você pode enviar a senha de não sei o que. Ele falou assim, oi, esse telefone, raptaram a Natácia, clonaram o telefone dela. Eu falei, não, sou eu, Gustavo. Ele, não é não, não é. Seu áudio está com 10 segundos. Então, eu não ligo, tá, gente? Pode mandar, pode, para a gente poder finalizar bem, tá bom? Sim, eu vou mandar os links para vocês, tá? Eu vou mandar. Então, acho que é isso, né? Que bom que vocês entraram. Eu estava tão preocupada. Eu falei, ai, meu Deus, ninguém vai entrar. Eu vou ficar lá gravando a aula sozinha, falando para a parede. Que bom que vocês entraram. Muito obrigada, viu? Vou levar vocês no coração. Viu, Samanta? Qualquer coisa, nós estamos aqui. Um beijo. Valéria, quando eu for no Rio, eu quero te conhecer pessoalmente. Eu vou. Pode me convidar que eu vou. Nossa, já estou até com vontade de ir para o carnaval. Um beijo. Tchau.